Esse vídeo é patrocinado pelo meu xará, Dr. Gabriel Miranda. Abraço, Gabriel, muito obrigado. Enquanto a gente está no aperreio da final do Campeonato Sergipano, tem outros times da Série C também envolvidos aí nos seus estaduais. Time que está eliminado, mas está se reformulando, e tem um algoz antigo que tá na merda, e a gente vem aqui pra mangar porque a gente é desses. Meu nome é Mike Gabriel, você é no canal Dragão de Aracaju. Vem comigo pra gente falar aqui sobre Série C e futebol brasileiro, né? Vamos falar aqui do Paysandu, que venceu o Remo na primeira final do primeiro jogo da final do Campeonato Paraense, uma surpresa. O Barra aqui enfiou 3-1 na Chapecoense. Essas duas primeiras notícias são times da Série C que venceram times da Série A nos seus respectivos estaduais. Guarani troca o treinador, no ex-confiança Matheus Costa acabou não resistindo à eliminação no Paulistão. Vamos falar do São Bento. O São Bento tem mais um rebaixamento. Parece que fez tanta raiva a gente que a gente tá jogando muita praga pro Bentão, que ele tá mais uma vez rebaixado e agora foi para a Série A3 do Campeonato Paulista. E o Santa Cruz, de técnico novo, depois de eliminação no Pernambucano e fora da Copa do Brasil, não classificou para a Copa do Brasil, e está se preparando e reformulando para a Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos que vamos falar aqui, fazer esse giro de notícias da Série C, dos times que nos acompanharão a partir de abril de 2026. Bem, vamos começar a falar do Paysandu, né? O Paysandu que enfrenta o Remo na final do Paraense, e o Papão venceu o Remo por 2-1 no jogo de ida do Paraense. Vitória construída no primeiro tempo com gols de Caio Melo e Marcinho. Segundo a imprensa paraense, o Papão conseguiu enfrentar um Remo muito mais qualificado, com um investimento muito maior por conta do seu acesso à Série A, basicamente com um coletivo muito organizado, marcação muito forte, transição estruturada. Então a gente vê aí que o fato da rivalidade lá em Belém ser muito forte, parece que isso tá levando o Paysandu para cima. Se o Paysandu já era um time para a gente se preocupar, a gente tem que dar um pouquinho mais de preocupação aí, ficar um pouquinho mais de orelha em pé, porque parece que o Lobo tá se estruturando e vem forte para a Série C. A gente imaginava que, pelo jeito que o Paysandu caiu, com dívida, com muitos problemas, poderia ser até um candidato a rebaixamento, ou não ia ter a força de sempre, mas parece que os caras se reorganizaram e vem chegando aí muito forte para a Série C do Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar sobre a Barra e Chapecoense, final do Campeonato Catarinense. Mais um time da Série C enfrentando um time da Série A, e dessa vez o Barra foi até mais feliz. Jogando em Balneário Camboriú, o Barra venceu a Chape por 3-1 com gols de Alvinho, Renan Barnabé e um golaço de falta de Gabriel Silva. Vitória com muita intensidade, domínio territorial, pelo menos é isso que tem destacado a imprensa catarinense. O Barra já era candidato natural a ser o time da Série D, que quando chega na Série C vai subir. Ou pelo menos vai brigar para subir. Todo ano tem um time. Até a gente já fez isso em 2015, no nosso primeiro ano de Série C após o acesso à Série D. Mas parece que esse Barra vem muito forte. Chegou à final do Campeonato Catarinense, que é um dos estaduais mais difíceis. A gente imaginou que a Chape, depois de passar com certa tranquilidade do Brusque, iria passar o carro por cima do Barra, mas não. O Barra surpreendeu muito e agora deixou a Chape em maus lençóis. Inclusive eu estava lendo antes do jogo, né? A imprensa de Chapecó já estava alertando a força do Barra, que não seria fácil pro Índio Condá vencer o Pescador, e assim aconteceu. Vamos acompanhar como vai ser aí esse segundo jogo da final. Campeonato Catarinense que ainda está observando muito de perto o Figueirense. O Figueirense pode cair para a Série A2 do Campeonato Catarinense, enfim, se acontecendo ou não acontecendo, a gente deve trazer isso em um vídeo em breve. Dr. Gabriel Miranda é apoiador e patrocinador deste canal. Gostaria de agradecer muito a ele pelo apoio, pelo patrocínio, e deixar um forte abraço para o meu xará, Dr. Gabriel.
Bem, e o Bugre, o Guarani, que conseguiu chegar às quartas de final do Campeonato Paulista, com Matheus Costa, decidiu finalmente demitir Matheus Costa. Por que finalmente? É porque eu não gosto de Matheus Costa? Não, todo mundo sabe que eu sempre defendi a gestão de Matheus Costa aqui no Confiança. A questão é que ele foi demitido no meio do Paulistão, recontratado, em meio à confusão aí, o investidor mandou buscar ele de volta, e agora ele foi demitido de vez após a eliminação para o Palmeiras no Campeonato Paulista, o que não seria nada demais, até porque o Bugre levou esse jogo para os pênaltis, foi para a prorrogação, fez uma partida digna, mas vacilou na Copa do Brasil, e com a derrota na Copa do Brasil, Matheus Costa e o executivo de futebol saíram. O Guarani está em reformulação após o acesso da Ponte Preta no ano passado e de uma campanha muito ruim do Bugre na Série C. Ele acaba tentando se organizar para dessa vez sair da Série C. Vai ser mais um adversário difícil. Preste atenção nos que eu estou listando até agora. Só pedreira vai vir nessa Série C. Isso porque eu nem falei do Belo, que o Belo se enrolou no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paraibano. Mas Guarani está aí se reestruturando, fazendo algumas contratações nesse meio tempo aí. Agora ele vai ficar em pausa, só volta a jogar no início da Série C. A gente ainda vai ter as finais do Campeonato Sergipano, tem Copa do Brasil pelo meio do caminho, acho que vai ter agora, final de março, Copa do Nordeste iniciando, então a gente vai ter ainda muita coisa para jogar. O Bugre vai ficar só se preparando. Isso é ruim, porque os jogadores perdem ritmo de jogo. Por outro lado, é bom também que eles podem ficar mais atentos ao mercado, sem crise por vitória, sem pressão por vitória, sem crise por derrota, enfim. Vamos aí acompanhando sempre o que acontece com o Guarani. Ainda no estado de São Paulo, São Bento que nos eliminou na Série C de 2017, né? Retirou o nosso acesso. Acabou que desde 2019... fez um ano de 2018 tranquilo após nos eliminar. Desde 2019 vem caindo ano após ano. Em 2019 cai da B para C, tanto que a gente não se encontra na Série B de 2020, e de lá para cá vem caindo. Caiu da C para D, na da D não tem mais pra onde cair, e no Paulista já saiu da Série A1 para a Série A2, resistiu algum tempo na Série A2 e caiu agora para a Série A3. Segundo a imprensa lá da região de Sorocaba, problemas no planejamento e na gestão esportiva fez com que o Bentão caísse de divisão. A gente fala aqui brincando que é um pouco tripudiar em cima de quem já nos machucou, mas só mostrando aí como uma gestão é importante e como uma queda da Série B pode gerar uma crise institucional tão grande que você pode até cair no estadual. Eu falei um pouco no vídeo de ontem sobre a final do Campeonato Sergipano e de como a gente está se estruturando na quarta final seguida. Que fique de lição que gestão, cuidado, planejamento, ela tem que estar sempre em dias, não pode vacilar nunca, porque times do porte de Confiança e São Bento não tem muita margem de erro. 1 ou 2 vacilos é caixão e vela preta. E agora, voltando a falar de Série C e vindo aqui para o Nordeste, vamos falar do Santinha, o Santa Cruz de técnico novo, né? O Claudinei Oliveira estava analisando sobre a Série C. Segundo o Claudinei, a Série C exige mais físico do que técnica, ressaltando a intensidade da partida e disputas corpo a corpo, né? É uma competição com a logística difícil, precisa de preparo físico e um elenco adaptado a esse ritmo. Então, é um cara que conhece da Série C, o que ele falou é a mais pura verdade. Você vê às vezes times muito limitados, mas muito encaixadinhos, muito certinhos. A gente hoje vê, por exemplo, nós pegamos muito jogador do Caxias que brigou para subir, muito jogador do Floresta que brigou para subir, mas esses jogadores não encaixaram, não são jogadores assim brilhantes que a gente vê, não. Esses caras brigaram para subir, necessariamente eles vão deslanchar aqui no Campeonato Sergipano. São bons jogadores, mas ainda mostraram que a parte física, tática e organizativa é muito mais influente para esse nível de jogador que a gente foi atrás do que propriamente a parte técnica. O Santa Cruz, que está às voltas aí
tá querendo se tornar SAF, talvez em abril vai tudo se consolidar, tá tudo meio encaminhado, mas já teve encaminhado em outros momentos e não foi. Quando se torna SAF de fato, talvez a gente volte a falar sobre isso, mas trouxe um treinador muito experiente, muito conhecido, que com certeza vem para dar trabalho no Campeonato Brasileiro da Série C. Então é isso, turma. Esse é o nosso giro de notícias da Série C. Dando uma analisada aí dos nossos adversários de norte a sul do Brasil. Tem muita gente já de férias, só esperando a Série C. Tem gente ainda aperreado com o campeonato estadual. Tem muita reformulação. Talvez no próximo vídeo de giro de Série C a gente faça um apanhado sobre o Caxias, que está fazendo uma reformulação profunda depois de um gauchão muito abaixo do esperado. Enfim, vamos aqui analisando nossos adversários para a gente saber o que nos espera lá no final de abril, quando iniciar a terceirona. É isso. Muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.